Nós que fazemos o programa Lição de Vida, saudamos a você e a toda a sua família com a preciosa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Desejamos que a sua vida seja abençoada através do testemunho que será apresentado no programa de hoje. Que esse programa possa fazer você enxergar o amor de Deus que é incondicional. Continue então andando no serviço do Senhor, amando ao Senhor e ao seu Evangelho. E as bênçãos dele também serão derramadas sobre você. Agora chegou o momento de lermos a Santa Palavra de Deus. Acompanhe conosco o versículo que sempre encorajou o nosso convidado de hoje. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Essa palavra é poder de Deus. O programa de hoje, nós vamos acompanhar nele uma linda história. Nós vamos saber como Deus cuidou e restaurou a dignidade e o nome do nosso convidado, que chegou a ser, inclusive, internado com problemas psiquiátricos. Mas Deus mudou a situação dele, dando-lhe uma nova vida. Eu quero conversar a partir de agora com o nosso irmão Jorge Alberto. Seja muito bem-vindo. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu fico muito feliz, graças a Deus estou aqui, louvando ao Senhor, bendizendo. Quero deixar a paz do Senhor para todos os irmãos da igreja onde faço parte, na Assembleia de Deus, Templo Matriz, em Jaboatão, ao meu pastor Dário, ao pastor Ailton, e também a toda a minha família, que também está acompanhando. Minha mãe, que faz parte na Assembleia de Deus, Ministério Recife, ela faz parte em Maranguape 2, e ela também estava orando, foi uma das participantes durante a prova. Minha esposa, né, meus filhos e a toda a minha família. Amém. Sou bastante novo ainda, não, irmão? Eu tenho 39 anos. 39 anos. Papai do céu tem cuidado. É verdade. Mas já nasceu em um lar evangélico? Graças a Deus, nasci dentro de um lar evangélico. Minha mãe era nova convertida quando nasci, mas fui criado dentro do caminho do Senhor. Eram quantos irmãos? Eu fui o primeiro de 8 filhos. Na realidade, eu sou o primogênito e os demais irmãos foram nascendo depois, tanto aqui em Pernambuco como em São Paulo. Voltando para Pernambuco, continua a nascer bênção, e ao total foram 8 filhos, da minha mãe e meu pai. Então você tem irmãos pernambucanos e irmãos paulistas? Paulistas, isso. É isso? O que o papai fazia? Trabalhava meu em quê? pai, A mamãe? ele era mestre de elétrica, né? Trabalhava direcionado mais à área de eletricista, e minha mãe era dona de casa. Ela trabalhava antes, né, do casamento, ela trabalhava com pintura, né? Então eu acredito que isso também influenciou muito, tanto na parte técnica como na parte artística, que Papai do Céu foi trabalhando também, me moldando para isso. Pois não. Você tem lembranças na sua infância do caminhar à igreja, à casa do Senhor, toda essa família, com os pais? Bênção, eu tenho maravilhosas lembranças pelas experiências, porque ainda com 5 a 6 anos o Senhor já começava a mostrar muitas coisas para mim. E eu lembro muito bem que ainda com 6 anos, numa experiência indo à igreja, eu pude, ainda como criança, ver um trabalhar de Deus maravilhosamente. Lá em São Paulo, né, estávamos lá, e quando houve uma oração, e durante essa oração eu me lembro de uma mulher, o demônio ter se manifestado em uma mulher. Sim. E eu me lembro que na igreja, na hora que o pastor estava orando, Deus ainda me mostrava. Eu não sei se o pessoal da igreja viu, mas eu vi. Eu vi quando aquele espírito fugia do corpo daquela mulher gritando. E eu ficava com muito medo. Você tinha 5 anos? Tinha 5 a 6 anos. Sei. Foi uma experiência, então, uma marcante. Uma experiência, né? Marcante. Vocês estavam em São Paulo em virtude de quê? Com 2 anos, meu pai foi para São Paulo para tentar a vida, na realidade, para buscar novas oportunidades de trabalho. E fomos para lá, justamente, convivendo,
E lá fui nascendo outros irmãos, mas na realidade foi mais por oportunidade de trabalho para meu pai. Chegaram a ficar quanto tempo lá? Eu fiquei em São Paulo até meus 10 anos. Até os 10 na anos. realidade, por conta justamente, meu pai tinha um bom emprego lá, na realidade. Mas o meu avô estava morrendo, né? Estava com câncer. Isso aqui em Pernambuco? Isso aqui em Pernambuco. E minha mãe estava muito desesperada porque queria vê-lo, né? Então abandonamos tudo lá em São Paulo. Eu não sabia, mas era trabalhar de Deus. Abandonamos tudo e voltamos para Pernambuco, né? Chegamos a ver meu avô ainda com vida e ainda em leito de morte ele aceitou Jesus, Amém. converteu-se e foi uma experiência de volta, uma nova experiência porque era tudo diferente, né? Eu não lembrava, tinha 2 anos quando fui, não lembrava. Lá era um clima que era outro, o costume de fala lá era uma que era outro. Verdade. Embora eu nunca peguei nem o sotaque de lá nem o daqui. Mas vivíamos, na realidade, uma nova experiência, né? Novos amigos, nova escola. E, ao mesmo tempo, aqui que começou a haver a necessidade, porque meu pai já não tinha um emprego certo e a dificuldade financeira começou a aumentar aqui, de volta. Mas, ao mesmo tempo, não tínhamos interesse de voltar para lá, porque tínhamos abandonado tudo. Sei. Graças a Deus, assim, meu pai conseguia alguns trabalhos, né? Conseguia em alguns momentos, algumas empresas trabalhava, mas, ao mesmo tempo, aqui a chance de trabalho era muito pouca. Não era como hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, nós fomos vivendo, cultivando a educação, permanecendo, trabalhando na igreja, ainda com pouca idade, cerca de 6, 7 anos aqui, não, aqui era mais ou menos uns 10 anos que eu cheguei, a gente já começava a escrever uns corinhos, né? E ao mesmo tempo tentar cantar na igreja. Você achou diferença entre a cristandade lá do sul, né, e os cristãos daqui do Nordeste? O nosso país é um país bem diversificado, continental, não é? Bem diversificado. Há diferença até no tratar as coisas do Altíssimo? Bênção tem uma grande diferença, sim. Mas graças a Deus, assim, eu tive a oportunidade de conviver, em maioria das vezes, em igrejas pequenas. E em igrejas pequenas, na realidade, a forma de recepção, né? É bem mais calorosa, né? Muito. A forma como a própria igreja se demonstra em oração, dedicar-se ao Senhor é muito maior, muito proveitoso, né? Então, assim, o estudo da palavra, tivemos a oportunidade de conviver, tanto em colégio como também em outras experiências, conviver com diversas pessoas de diversas denominações e, graças a Deus, vivemos, graças a Deus, em paz, mas, ao mesmo tempo, tivemos aquela convicção daquilo que acreditamos, né? Não deixamos de nos apoiar naquilo que realmente acreditamos. Entendo. Bom, esse direcionamento ao desenho surgiu de quando? Desde pequeno? Bênção, direcionar-me ao desenho foi na realidade, eu acho que foi um investimento dos meus pais desde meus 4 anos. Minha mãe mostrava muitos desenhos que ela pintava, né? Durante algum tempo ela ficou sem pintar, mas ela pintava em toalhas, em alguns vasos, e ela mostrava para mim. E eu comecei a me interessar pela questão artística. Já meu pai me mostrava desenhos técnicos do trabalho dele. E eu começava a me interessar pela questão técnica. Então eu começava a juntar as duas coisas, tanto a questão técnica como a artística, e ficava desenhando plantas de casa e, ao mesmo tempo, utilizando uma história relacionada àquilo, a criação de próprios personagens. Então, ainda muito novo, eu comecei a me empenhar muito. Aproveitava também para assistir alguns programas de ensino, né? Oportunidades quando surgia alguma aula muito aplicada na aula de artes, e começava a me expandir muito nessa área. Quanto ao estudo, eu fui
muito dedicado, né? Deus, ele sabe que realmente, assim, eu sempre procurei aprender um pouco. Gostava muito ainda, quando jovem, era de física. Física e química era paixão. Eu realmente amava muito, trabalhava com muita facilidade. Então, acho que isso também foi cooperando para um crescimento profissional, né? E fui trabalhando essa questão, me aprimorando, sabendo copiar exatamente aquilo que eu fazia, que eu queria fazer, eu tentava copiar exatamente igual, mas ao mesmo tempo eu tentava dar o meu pessoal. Sim. Eu criava um igual e depois fazia um diferente. E aprendia com isso a trabalhar traços, como olhos, né, boca. E aí foi quando realmente foi surgindo algumas oportunidades dentro da igreja, fora da igreja, ainda muito novo, trabalhava no colégio também, o pessoal pedia para criar alguns letreiros, a gente fazia o letreiro e criava um diferencial para realmente mostrar uma diferença. Era eu aplicando um pouco de mim naquelas artes. Você chegou a entrar em alguma escola para que o conhecimento empírico pudesse lhe ajudar nesse sentido? Benção, eu gostaria muito de ter entrado, mas eu não pude. Autodidata, então? Sou autodidata. Glória! Eu, na realidade, eu queria conhecer uma técnica diferente. Então, somente agora, em 2008, que eu pude fazer o meu primeiro curso de desenho artístico. E, na realidade, assim, o pessoal ficava brincando comigo, dizendo, tu entrasse aqui só para tirar diploma? Porque, na realidade, eu fazia, só que eu não fazia tudo daquele jeito. Pois não. É só para saber a forma como as pessoas faziam também. Mas eu fazia já aquilo de outras formas. E, na realidade, Deus foi me dando esse conhecimento através da sabedoria divina e a busca. Na realidade, eu acho que eu posso dizer, o que mais me ajudou a aprender um pouco mais, principalmente na área de desenho, foi a Bíblia. Os louvores. Eu ouvia e me inspirava. Então, eu escrevia, eu desenhava. Ainda muito novo, eu escrevia poesia baseado naquela parte da Bíblia. Então, eu escrevia uma poesia, escrevia um hino e depois ia para o desenho. Então, tudo girava em torno da Bíblia. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Você capturava um hino bíblico, você pegava um salmo e você pensava aquele salmo e colocava em duas dimensões. Isso, em duas dimensões. Que fantástico! Pegava o Salmo 23, já imaginava a ovelha, né? Já imaginava, o Senhor é meu pastor, então já me imaginava como ovelha, né? Imaginava o pastor e começava a redesenhar aquilo de uma forma visual, na realidade. Então aquilo era muito bom para mim, porque eu trabalhava da letra, eu mudava para o visual e, ao mesmo tempo, me alimentava das duas formas. Né? As pessoas percebem que as pessoas muito lúdicas, que tratam muito com a arte, essas pessoas, elas normalmente têm uma compreensão diferenciada da própria vida. Qual a compreensão que você, nessa época, ainda adolescente, jovem, tinha da própria Bíblia Sagrada, da própria igreja, do próprio corpo de Cristo? Benção, eu acho que tudo quanto eu aprendi, tanto na igreja, como através dos louvores, que eu tive a possibilidade muito de aprender através dos louvores e, inclusive, até identificar quando ele fugia da Bíblia. Sei. Quando um louvor fugia da Bíblia, opa, isso aí não está conforme o que eu li. Eu era muito treloso quando criança, né? Então, houve momentos que minha mãe, ainda com 10 anos, ela dizia, olha, sente ali, vai ler o Novo Testamento. E eu sentava, logo de início, fechado, meio aborrecido, mas eu começava a ler. Ainda muito novo, ainda com 10 anos, eu me lembro que eu vi na Bíblia uma parte que ficava em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, eu vi uma parte de um sonho que eu tinha tido. Eu acho que isso me fez me aplicar mais a querer reproduzir visualmente aquilo que eu lia. Porque eu sonhei com uma parte da Bíblia sem nunca ter lido aquela parte da Bíblia, nem nunca ter ouvido alguém pregar sobre aquela parte da Bíblia. E ele me mostrava sobre a guerra no céu, né? E eu vi essa guerra no céu em sonho e, ao mesmo tempo, eu via que o diabo, na realidade, o intuito dele realmente é o que a Bíblia confirma, é matar, roubar e destruir. E aquilo começava a trabalhar, juntava as partes que eu tinha lido e começava depois a ir para o papel.
eu acho que aquilo me ajudava a fixar mais. E a visão quanto à igreja, sempre via a igreja como um local de reforço, né? A gente aprende, eu aprendi sobre Jesus em casa. Meu pai não era evangélico, ainda não é. Minha mãe sempre foi evangélica, desde a minha infância, né? Mas eu aprendia que a igreja é o meu local de reforço, porque o que eu aprendi em casa eu ia ser reforçado na igreja. E lá na igreja eu tinha muitas vezes refúgio. Quando eu estava passando por alguma situação complicada, eu, tendo uma oportunidade de ver um círculo de oração próximo, eu entrava, né? Ainda estava terminando, mas eu dobrava o joelho e recebia sempre uma mensagem. Então ali a igreja sempre me era vista, mesmo na minha adolescência, como local de refúgio. Ainda quando eu tirasse uma nota baixa no colégio, a igreja sempre foi meu local de refúgio. Aleluia. Houve um momento então em sua vida, na vida dos seus irmãos, que o pai, me parece que chegou a abandonar a casa. Isso. E você precisou ser o arrimo de família. Isso, eu tinha 13 anos, né? Quando meu pai, ele por obra de feitiçaria, ele saiu de casa e eu passei a ter que realmente ir para as ruas para trabalhar. Até então, a vida lá em São Paulo era muito boa, veio para cá, a situação começou a piorar, mas eu ainda não tinha trabalhado, não conhecia como era, né, as ruas. Mas, de repente, eu tive que realmente ir para as ruas, fui vender picolé. Vendi diversas coisas, na realidade. Saía nas ruas, minha mãe fazia uma coxinha, eu ia para a rua vender. Ela comprava laranja, eu ia para a rua vender. Amém. Eu tinha que trazer alguma coisa. Eu lembro que ainda em Maranguapium, eu entrei em contato com uma padaria que tinha uns pães dormidos. Disseram, ó, você ganha tanto. Peguei o balaio, coloquei na cabeça e saía gritando no meio da rua. Fui vender. Amém. E Deus, ele começou a me moldar, me dando responsabilidades, né? E a minha preocupação ainda era direcionada a meus irmãos, né? E eu comecei realmente a ter um compromisso maior, até mesmo com a minha família. Porque como adolescente, a gente é um pouco rebelde, a gente pensa muito em si. E Deus, ele começou a tirar isso de mim através dessa experiência. Aos 15 anos você teve uma experiência muito peculiar. Foi sim. Acordado, inclusive. Acordado. Como é que foi isso aí? Eu estava dormindo, eu lembro que meu pai não estava em casa, né, ainda. Meu pai voltou e saiu diversas vezes. E Deus, ele conversava comigo, a gente conversava, eu subia em cima de um pé de manga nessa época. Inclusive, nessa época, eu me lembro bem que eu escrevia alguns hinos e guardava. Então, o Senhor, ele mostrou para mim, em sonho, na realidade, eu estava num sonho muito bom e dormindo ainda, desculpe, ele me acordou. Era como um anjo me acordando, dizendo, ó, levanta e canta. E eu me levantei, ainda muito sonolento, eu me levantei, fui dobrar os joelhos, fui orar. E eu sempre tinha um costume de, quando eu acordava de madrugada, eu cantava de 3 a 7 hinos. E naquela noite eu cantei 10. E eu cantava com alegria, e terminava um e vinha outro hino para eu cantar na minha mente, e eu começava a cantar e louvava ao Senhor. Mas, de repente, o Senhor, ele fala comigo ainda. Durante aquele louvor, ele falou comigo, foi muito forte, eu ouvi aquilo de uma forma muito forte, quando ele disse que andava pelo mundo naquela noite e procurava alguém que louvasse o nome dele. E eu começava a imaginar isso de forma visual, porque sempre eu trago o texto para o visual, e eu via isso ele dizendo, eu andei pelo mundo esta noite e procurei alguém que me louvasse e achei por bem te acordar. E eu me senti honrado por Deus de ter sido acordado para louvar o nome dele, porque eu me senti uma ferramenta preciosa na mão dele. Na juventude, então, havia uma comunhão muito íntima com o Senhor? Havia. E o meu local de comunhão era o pé de manga, né? Eu subia no pé de manga e começava a conversar. Quando eu não podia estar na igreja, eu estava lá. Ou seja, as pessoas sempre me encontravam lá. E eu queria de Deus um emprego, porque até então surgia mais trabalhos, né?
Eu já fazia alguns trabalhos artísticos, que o pessoal pedia, a abertura de letreiro também, mas eu queria um emprego. Queria algo que eu pudesse não só crescer profissionalmente, como ter a oportunidade de aplicar um pouco mais, aprender também um pouco mais. E eu me lembro que ainda naquele pé de manga, Deus ele mandou um colega meu me chamar. E o bom, ele me falou lá em cima, disse, vou te mandar alguém falar contigo. E eu ainda estava orando, agradecendo quando o Senhor veio para mim e enviou esse meu amigo. E esse meu amigo chegou e disse, ó, um emprego para você. E eu fui trabalhar num escritório de desenho que fica no centro da cidade. Esse escritório não existe mais, mas eu trabalhei, foi meu primeiro trabalho, assim, meu primeiro emprego, para eu trabalhar como desenhista auxiliar. E trabalhou com quanto tempo? Por quanto tempo? Eu trabalhei faltando 3 meses para eu entrar no quartel, na realidade. Trabalhei durante muito tempo lá, eu acredito que cerca de 1 ano, assim, 1 ano que eu já tinha 17, 1 ano e meio por aí, porque faltando 3 meses foi quando eu saí de lá. Nesse período houve um assalto violento? O que houve? Durante o período, ainda foi antes de eu ter trabalhado nessa empresa, nesse emprego, eu acredito que uma das coisas que me forçou muito a pedir a Deus por conta justamente que, como eu disse, muito jovem eu vendia picolé, vendia as coisas que minha mãe fazia, mas quando eu tinha 16 anos, né, o Senhor tinha me mostrado que eu ia passar por uma experiência que ia ser difícil. Eu não entendia o porquê, mas Deus ele sabe de tudo. Então ele disse que estaria comigo. Então eu fui por um caminho vendendo picolé e nesse caminho eu passei por uma área que eu não conhecia, né? Mas não sabia que era ali que acontecia alguns assaltos. E eu fui chamado por um grupo de pessoas que chuparam, na realidade, todo o picolé. E eu imaginei, opa, vendi tudo, né? Graças a Deus, vou para casa. Mas eu fui assaltado por esse grupo que me agrediu, eram 7 pessoas, né? Na realidade eram mais, mas eles mandaram as mulheres saírem de perto na hora e me agrediram com socos, pontapés, tentaram quebrar o meu braço. E Deus ele me anestesiou. Eu lembro que eu não consegui sentir nada o que aconteceu durante aquele processo. Deus me anestesiou por completo. E eles levaram, quebraram minha caixa. E aquela ali foi uma experiência que eu fiquei preso, na realidade, dentro de casa, porque eu já não podia trabalhar, porque eu dependia da caixa. E foi justamente isso que me fazia voltar a orar pedindo a Deus um emprego, para que eu não ficasse mais nas ruas. E Deus ele permitiu realmente que eu recebesse a oportunidade. Bom, chega então um momento de entrar no quartel. Você serviu onde? Marinha, Exército ou não? Exército. 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 E ali você passa experiências assim marcantes, não? Para entrar já foi uma experiência, né? Porque quando eu fui entrar no quartel, meu óculos, minha visão era de 5.5. Ou seja... E poderia entrar não, assim? Na realidade não. Mas Deus ele diminuiu o meu grau. E hoje meu grau ele é diminuído, na realidade, meu grau desceu, na realidade, foi um operar de Deus. Porque era mistério de Deus, ele queria que eu entrasse no quartel e ele queria realmente que eu passasse pelaquela experiência. Então, meu grau, que era 5.5, não teria de jeito nenhum condições de passar, né? Durante os testes visuais, eu disse, Deus, só tu. E ele me fez passar. O tenente apontava a letra, eu dizia qual era a letra. E uma coisa que eu não conseguia fazer antes, né? Mas foi uma experiência de Deus durante aquele processo. Eu entrei no quartel, ainda me lembro bem que no último teste, ainda fiz o 3º teste, e durante o último teste eu fui para a Polícia do Exército. Aí o próprio tenente ele disse, olha, o seu grau ainda está muito alto, já estava em 3,5.
ainda está muito alto, não tem condições de você ficar. Eu abaixei minha cabeça e eu disse com Deus, Deus, tu me permitisse chegar até aqui, eu tenho certeza que alguma coisa tu vai fazer. Mas aí o tenente olhou para mim, ó, tem jeito não, não tem jeito. Aí eu abaixei minha cabeça e olhei para o tenente e disse, mas eu quero ficar. Aí o tenente estranhou, olhou para mim e disse, você quer ficar? Eu disse, eu quero ficar. Então se você quer ficar, fica. E eu fiquei no Exército, simplesmente porque a única palavra que Deus colocou na minha boca para dizer foi essa. Eu quero ficar. E Deus me fez ficar no Exército. E durante todo o processo do meu serviço, eu não tive problemas com a visão. Louvado seja Deus. Jorge, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Esse é o Lição de Vida. Estamos de volta com o programa Lição de Vida pela Rede Brasil. Eu recebo no programa de hoje o nosso irmão Jorge, membro da Assembleia de Deus do Templo Central. E antes eu gostaria de convidar também a todos os telespectadores para nos enviar os seus recadinhos. Você pode usar o nosso e-mail, liçãodevida@rbc1.com.br, sem cedilha e sem tio. Ou, se preferirem, podem mandar a sua cartinha para a Rede Brasil, Lição de Vida, Rua Imperial 1638, São José, Recife, Pernambuco, CEP 50090000. Nós estamos conversando então com o nosso irmão Jorge Alberto. Após entrar ali no Exército, algumas situações complicadas vieram a aparecer. Quando eu entrei no quartel, pelo fator de eu já trabalhar com desenho, o desenhista, né, havia saído, então mesmo como conscrito ainda, eu fui colocado na área de produção de desenho. Ou seja, eu produzia o material que os conscritos iriam aprender. Então, como conscrito, eu aprendia 2 vezes, na realidade. Uhum. Como conscrito, como recruta e depois, em final, como soldado, né? Eu aprendia 2 vezes. Eu aprendia fazendo, né? Que eu tinha que receber o material, preparava o material e no dia seguinte eu ia ouvir a explanação daquele material por um sargento ou por um tenente, que na realidade não havia outro desenhista para preparar esse material, organizar esse material. Então, eu passei a trabalhar muito na área de desenho, muito na área da sala de e-mails, né? E eu lembro muito bem que ainda, por estar trabalhando mais com essa área de desenho, o meu comandante, né, ele veio com uma proposta. Ele disse, olha, meu pai está enfermo e eu tenho alguns cartões da Golden Cross que ele não está possibilitando, não está tendo condições de assinar, e ele está precisando do serviço da Golden Cross. Eu gostaria muito que você assinasse no lugar dele. Eu mostro para você a assinatura e você reproduz a assinatura num documento. Eu disse, olha, tenente, eu não sei fazer esse tipo de reprodução. Eu não consigo, na realidade, fazer esse tipo de reprodução. Você conhece alguém que faça? Eu digo, olha, tem outras pessoas no pelotão que realizam desenho, possa ser que essas pessoas saibam. Aí eu indiquei algumas outras pessoas e ele foi. Com algum tempo depois, todas essas pessoas que eu tinha indicado também negaram. Então ele veio me impor, já não era mais um pedido. Ele veio me impor. Sim. Então ele disse, olha, eu sou seu comandante e eu estou mandando você fazer. E se você não fizer, você vai se dar mal. Ele deixava isso bem claro. Sim. Né? E
eu tive que ser forçado a fazer essa assinatura nos cartões Golden Cross. E por conta de ter feito 1, 2, 3 assinaturas para os cartões, ele começou a me trazer outros documentos. Então houve documentos que não eram mais nem do pai, dele. Houve um cheque da própria mãe, que não tinha problema algum, mas ele me ameaçava, nesse tempo ele já me ameaçava de morte, dizendo que ia realmente fazer alguma coisa, andava armado, brincava comigo, apontando a arma, dizendo, se prepara que tu vai morrer agora. Né? Ele falava muito essa frase, então eu passei a sofrer mais uma pressão psicológica e, graças a Deus, não vinha nenhuma agressão física, mas houve a pressão psicológica e as ameaças. Sim. Houve uma vez que ele me fez passar por uma situação realmente muito complicada, porque eu tive que assinar um cheque da mãe e eu tinha que ir ao banco retirar esse cheque. Então ficou uma situação complicada, porque eu já imaginava, Deus, que vergonha eu vou passar. Né? Ele vai chegar, vai ver que essa assinatura não é verdadeira, porque eu tinha ciência. E, inclusive, nesse dia, eu tinha colocado um defeito na assinatura. Sim. Eu tinha feito a assinatura e eu mesmo incluí um defeito na assinatura propositalmente, para que esse cheque não fosse aceito. E eu fazia isso, às vezes, nos documentos, para que ele parasse de me pedir. Eu criava um defeito para que não fosse aceito. E, incrivelmente, o cheque foi aceito. O cheque foi aceito, os cartões passavam, a matrícula, ele fez a matrícula na faculdade de Direito, ele fez dessa forma. Então, foi uma coisa complicada para mim, que era forçado a fazer isso constantemente. Então, precisava de uma coisa e ia E a questão atrás do da seu sala de Deus, bens. né? De você se sentir mal nessa situação. Isso, e principalmente por conta justamente disso. Eu evitava dizer à minha mãe, porque eu via que ela, como serva de Deus, ela ficaria muito preocupada. Mas houve um momento que eu não consegui mais ficar guardando. Sim. Então eu cheguei e disse, mãe, eu estou passando uma situação assim, assim. E eu tenho medo que ele venha contra a minha vida. Porque eu morava no quartel, eu dormia no quartel. Então, se acontecesse alguma coisa, eu estava dentro da polícia do Exército, mas eu estava numa situação que, se acontecesse alguma coisa, ele, como tenente, saberia muito bem como forjar uma aparência dizendo que eu me matei. E eu não conseguia realmente achar outra solução senão pedir oração. Sim. E ela foi ao Ministério da Igreja, conversou com algumas pessoas e um presbítero, no caso, orientou ela a me falar que eu tinha que tomar uma ação. Eu tinha que impor-se ao tenente e dizer a ele o seguinte, que eu quero ser fiel a Deus e, se possível, ao Exército. E tal como ela me mandou, como ela me orientou, através da palavra do ministro, eu fiz dentro do quartel. Embora eu sabia que as lutas iam ser maiores. E foram. E na realidade foram. Ele tentou de todas as formas me punir. Mas Deus, ele sabia que eu estava numa posição de fidelidade. E ele realmente tomou uma ação, mandando sempre um superior a esse meu comandante para impedir a punição. Constantemente o pessoal me via que a gente chama que é a fila da punição. Sim. Né? Algumas pessoas que recebem punição ficam lá aguardando o julgamento do superior. E eu estava constantemente sendo mandado para lá, sempre por ele. Sempre eu era mandado por ele. E isso perdurou-se durante um bom tempo, 1 ano e 3 meses. Meu Deus. Sempre ele tentando me dar punições, tentando me aplicar punições, e Deus sempre interrompia o propósito dele. E com o passar do tempo eu acabei ficando doente, na realidade, por conta dessas pressões psicológicas. E a medicina julgou o meu caso como histerismo com cefaleia tensional. Ou seja, eu sentia muita dor de cabeça, uma dor de cabeça sobrecomum que repuxava os músculos. Na realidade, eu me via muitas vezes sangrando pelo nariz de tanta dor de cabeça. Sem ter sinusite, mas eu tinha a dor de cabeça que era pelo estresse acumulado. E ainda assim, eu ainda não tinha ido para o hospital, mantinha aquela dor de cabeça e ficava tentando aguentar.
A dor de cabeça começava a aumentar com o passar do tempo. Eu me lembro que ainda no mês de dezembro de 92, eu não aguentei e tive que ir para o hospital, na realidade. E eu lembro ainda que durante essa data, meu pai, que tinha voltado, né? Ele foi embora pela última vez, né? Foi embora. E a situação ficou mais difícil, primeiro, porque toda a renda teve que vir do quartel agora. Eu tinha uma renda, mas a sua casa passou a voltar a sustentar. Você ia sustentar sozinho a casa. E no caso agora já eram todos maiores, já comiam mais, já tinham outros custos, né? E eu me lembro bem ainda que durante esse processo houve diversos outros problemas que me impediram até mesmo de tirar uma nota melhor. Eu estava fazendo prova para sargento da ESA e eu tirei uma nota de 8,5, ou seja, uma nota muito boa, mas não consegui ser classificado. Então, ao mesmo tempo, eu ficava com aquilo na cabeça. Por que é que eu não consegui? Sob pressão do tenente, outras coisas também que eu ia fazendo no quartel, que eu estava fazendo curso de cabo, né, durante essa época. E houve muitas perseguições, principalmente com os soldados antigos, então fui parar no hospital por conta disso tudo. E no hospital, já fui logo sendo atendido por um psiquiatra infantil que passou a me dar medicações controladas, né? Com poucas semanas eu me tornei dependente daquelas medicações. Durante muito tempo eu me lembro que os irmãos, eu fazia parte na época em Peixinho, e alguns irmãos me viam, eu cheguei a ficar impregnado, né? A medicação impregnou e eu fiquei rígido, fiquei totalmente duro, andava duro. Eu recebi até aquelas carteiras para poder entrar pela frente dos ônibus, que o pessoal chamava de carteirinha de doido. Sim. Mas eu me lembro que aquilo foi uma constância, na realidade. Eu tive que sair, no caso, o quartel terminou o meu tempo e eu estava hospitalizado. O Exército me coloca para fora como isento do serviço militar, dando parecer então, como se eu nunca tivesse servido, sem direito a nada, na realidade, como se eu nunca tivesse servido, ou seja, como se eu tivesse ido entrar, mas eu não tinha condições de entrar, então, ao invés de estar na reserva, eu fui isento. Eu não posso servir, eu não poderia ter servido, então fui isento do serviço militar, podendo exercer atividades civis. Só que durante aquele tempo eu não poderia nem exercer nenhuma atividade civil, porque eu estava sendo colocado para fora do Exército totalmente sem condições de trabalho, totalmente debilitado. Então Deus, na realidade, Ele me deu, na realidade, uma forma de buscar o tratamento médico através do INSS. E chegou a ser internado numa clínica psiquiátrica? Fui internado na Tamarineira, fui internado no Sanatório de Olinda e passei 1 ano e meio numa clínica do Núcleo de Apoio Psicológico de Pernambuco. E isso pelo INSS, né? Porque a minha medicação era muito forte. O próprio médico desse NAP, ele falou para mim que eu nunca ia deixar de tomar aquelas medicações. Porque já fazia muitos anos, já fazia 2 anos e meio, né, que eu estava tomando aquela medicação e eu não poderia parar de tomar. Como é que veio a cura? Como é que essa situação foi toda transformada? Bênção, foi Deus, né? Não poderia ser por outrem. Ele tomou uma providência, na realidade. Eu tive realmente que chegar diante de Deus e disse: Deus, quando eu fiquei ciente da minha filha que ia nascer, eu disse: Deus, eu não quero que minha filha nasça comigo nessa situação. Eu disse: Deus, tome uma providência. Hoje, era dia 25 de novembro, né, de 95. Eu disse: hoje eu não quero mais tomar essa medicação. Algumas pessoas até disseram: é loucura, né? Podia ser loucura na realidade, mas eu estava fazendo isso diante de Deus. E por fé. E por fé. E Deus, a partir daquele dia, me libertou de todas as medicações. Nos demais dias, eu tive a oportunidade de realizar alguns trabalhos durante a madrugada. Então, já não dormia durante a noite e eu começava a suar aquela medicação, Benção. E era um cheiro horrível, porque aquela medicação, ela impregna, né, de uma forma terrível a vida da pessoa e não dá as mesmas condições. Tanto foi assim que durante esse processo, durante esses anos, eu não podia mais desenhar.
Eu não tinha mais condições de movimento manual, não tinha coordenação, não tinha ideias, né? Não vinha ideias na cabeça. Eu estava tão preso, porque eu não tinha condições de realizar o desenho. E a cura foi A cura total, foi instantânea. Instantânea. Foi instantânea. Deus, naquela noite, Ele me libertou de todas as medicações e eu deixei de tomar aquelas medicações, passei, na realidade, a me preocupar mais com o trabalho e comecei a voltar a estudar. E Deus começou a trabalhar. Muitas pessoas chegaram e disseram que a minha filha ia nascer com problemas psicológicos, que era por conta do muito tempo que eu tinha passado, na realidade, tomando a medicação controlada. Quando você foi ao hospital, você já era casado? Não, eu não era casado. Ainda não. Durante o processo, ainda hospitalizado, voltando, Deus começou a trabalhar na minha vida e realmente nos deu o casamento, graças a Deus. Mas, graças a Deus, assim, eu tive o prazer de ver uma filha saudável, né? Ter uma filha saudável. Com 3 anos depois, ele me deu mais um filho. A Juliana foi a primeira, Juliana Rafaele. O Rafael Kelvin nasceu em 99. E agora, no ano passado, nasceu o meu caçula, Amém. Que é o Lucas Vilaça, que também é muito saudável, muito energético, na realidade. Para quem dizia que eu não teria condição de ter um filho saudável, hoje eu dou glória a Deus, Aleluia. Que Ele me deu esses 3 filhos maravilhosos, lindos. George, e hoje você tem uma produtora e é também professor? Sou professor do Senac hoje, ensino animação digital, produzo animações, na realidade, animações e produção audiovisual, estudando, fazendo faculdade, né? E às vezes, quando eu recebo a oportunidade de falar, eu digo, Jesus, há 18 anos atrás, eu estava dentro de um hospício. Há 18 anos atrás, eu fui agredido dentro dos hospitais por enfermeiros, era amarrado em uma cama, mas hoje, graças a Deus, eu sou liberto de toda a medicação, aleluia. Estou livre, estou vitorioso, ensino, né? Eu não paro de me deparar na minha sala, muitas vezes eu encontro universitários, né, na minha sala, e constantemente eu só posso agradecer a Deus por todas essas maravilhas. É assim que o Senhor faz. George, depois de toda essa situação, depois de tudo aquilo que você perdeu, o tempo de exposição ali naquela situação no quartel, você perde tudo. O Senhor restitui todas as coisas na sua vida? Ele restituiu tudo e ainda mais. Uma pessoa que me aconselhou e disse, que eu lembro bem, que eu tinha, em 93 eu tinha colocado na justiça, mas perdi a causa em 96. E não quis mais correr atrás. Eu disse, Deus, olha, está nas tuas mãos, tu sabe de tudo, eu vou me aplicar a trabalhar. E comecei a correr atrás do trabalho civil. Trabalhei muitos anos no comércio, trabalhei como locutor de lojas, né? Trabalhei em rádio comunitária. Então, eu fui procurando trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar, voltar a estudar a área de informática e também aprender a desenhar mais um pouco, treinar mais um pouco. E eu lembro bem que Deus trabalhou maravilhosamente durante esse processo e o meu caso eu não sabia, tinha ido a revelia, né, que o pessoal chama, a revelia, e foi para o Supremo e voltou em 2001. Em 2001 veio já o telegrama para mim, compareça no Exército para tratarmos em respeito do seu salário. Eu disse, que história é essa? Meu salário? Eu fui lá, eu digo, que história é essa? Eu tinha acabado de sair de uma empresa. No dia seguinte, Deus ele mandou esse telegrama. Aí eu fui lá para verificar e quando foi, realmente era. Eu tinha ganhado a causa do Exército e eles logo a princípio me reformaram como soldado, que era a minha posição. Mas conforme é uma lei, diz que nós não podemos ser reformados da mesma forma da função. Sim. Sempre é com a graduação maior. Né? E eu disse, então, se eu vou ser graduado como cabo, né? Mas como cabo não é uma graduação. Eu fiquei ciente depois que eles disseram, não, você vai para 3º sargento. Então, por quê? Porque como cabo
Cabo é posto de referência, na realidade. Ele não é um ponto de graduação, é um ponto de passagem de graduação. Então eu fui de soldado para terceiro sargento e hoje estou lá no quartel como terceiro também, mas no caso na reforma. E hoje está congregando no Templo Central. A pergunta que bíblica se faz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa pergunta fica para você responder, então. É verdade. Eu tenho muito a dar, mesmo que eu desse a minha vida toda. Louvo ao Senhor, faço parte no vocal de Jaboatão, Matriz, certo. Que é o vocal Boas Novas, né? Eu agora esqueci o nome do meu vocal, desculpem. Mas, de qualquer forma, assim, louvo ao Senhor, estamos lá, louvando ao Senhor no vocal com a irmã Kedma, o meu pastor, o pastor Dário, e estamos lá, gratos a Deus, bendizendo ao Senhor, trabalhando para Jesus. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito, na realidade, foi trabalhar para Jesus. Durante todo esse processo, o que me deu condições de continuar trabalhando para Jesus. Maravilha. Então, nessa situação toda, você não parou de estar trabalhando no reino, ganhando almas para Jesus, pregando, Sempre. Ministrando. Continuando, pregando, louvando. Onde tinha oportunidade, estava lá. Então, o trabalho para Jesus foi o que realmente eu posso dizer, o que me recompensou durante todo esse processo. Mesmo sendo considerado muitas vezes louco por alguns, mas eu estava pregando o Evangelho. E é uma coisa que eu dizia a Jesus: Jesus, como é que eu posso ir a um doutor, como é que eu posso ir a um professor, estando numa situação como eu estou? Tome uma providência, porque eu quero ter condições de falar de Jesus para essas pessoas. E hoje, em sala de aula, eu tenho a oportunidade, muitas vezes, de usar isso como exemplo, né? Usar até a Bíblia como exemplo. Então, como eu ensino também animação digital, às vezes a gente cria um roteiro que acaba obrigatoriamente tendo que passar pela Bíblia. Então, passando pela Bíblia, as pessoas olham assim, e eu tenho essa oportunidade de falar para universitários, para doutores, para pessoas que já têm nome, que já têm certificados, né, e diplomas. E Deus, Ele tem me ajudado muito. Isso não choca, não, quando você está com os seus alunos? Graças a Deus, assim, nós falamos de uma forma tão impessoal, né? Ninguém está sendo forçado a nada. A realidade é mais porque durante o processo do curso, nós ensinamos e eu tenho a total liberdade de criar um roteiro. Então o roteiro sempre é meu, né? Eu dou liberdade para que eles alterem, mas de qualquer forma eles conhecem o meu roteiro. Então eles vão acompanhando eu criando uma animação e eles vão criando a deles. Então, graças a Deus, a gente tem essa liberdade. Eles ouvem, mas ficam bem à vontade. O nome do vocal da Matriz de Jaboatão é Brilho Celeste. Isso. Não é isso? Vocal Brilho Celeste. Eu sou um dos baixos. Muito bem. Para que o nosso telespectador, que está lá do outro lado, possa entender o que é essa animação 3D, queria que você pudesse comparar aquilo que você faz, aquilo que você ensina, a alguma coisa que as pessoas provavelmente já tenham visto em televisão, nesse sentido. Bom, animação 3D é toda animação ligada a 3 dimensões. No caso, algumas pessoas veem o símbolo, um símbolo criado que dá uma volta com profundidade. Sim. Aquilo ali é uma animação 3D. No meu caso, eu trabalho com a criação de personagens, que no caso é o que a gente chama de animação biológica ou animação orgânica, na realidade. Então, nós trabalhamos criando personagens como alguns desenhos, alguns filmes. A animação 2D, diferente, é a animação que constitui somente altura e largura, ou seja, como um desenho feito à mão. Então, feito gibis. Feito gibis, só que no caso em animação. No caso, eles são desenhos animados, só que eles não mostram a profundidade de uma forma tão natural como a realidade. Na realidade, tudo é feito no desenho. Então, tudo que é criado de fundo também é feito na base do desenho em altura e largura, sem a ideia de profundidade. Jorge Alberto, nós estamos com 3 minutinhos. Eu gostaria de, nesse instante, então, você puder trazer uma palavra evangelística, de incentivo para aquele jovem que está lá do outro lado, que está até um pouco desestimulado de estudar, de estar na presença do Senhor, alguns dos quais estão nessa condição de o que é que eu faço? Eu obedeço aquele que me manda fazer alguma coisa errada
ou obedeço a palavra de Deus. E depois dessa palavra eu gostaria que o senhor também pudesse estar orando por essas pessoas. Amém. Benção, são 3 pontos específicos e importantíssimos. E eu quero dizer a você que eu lembro muito bem que eu estava saindo de um círculo de oração e encontrei uma irmã chorando no ponto do ônibus porque a filha estava hospitalizada. E eu quero dizer assim, Deus ele continua tomando conta do povo dele. Amém. Ele continua abrindo os braços e salvando. E eu lembro que eu fui salvo, na realidade. E a minha passagem pelo hospital foi para uma experiência com Deus. Eu era crente, fui criado no Evangelho, mas precisava conhecer Deus. Então, minha passagem pelo Evangelho foi para conhecimento dele, pelo hospital, foi para o conhecimento dele. A busca do conhecimento aqui na Terra é para simplesmente a atuação aqui na Terra. Simplesmente as profissões, elas exigem esse conhecimento. Então, necessariamente é que busquemos. Enquanto estamos aqui, corremos atrás através desse conhecimento. Mas se você pode correr atrás de algo realmente que você gosta, que é uma profissão que realmente você quer, eu acredito que você pode estudar. Meu conselho é, aprenda, corra atrás de cursos, existem muitas possibilidades e muitos cursos gratuitos sendo oferecidos, existem muitas oportunidades de conhecimento hoje. Mas nunca esqueça que o teu conhecimento prioritário é a Cristo, é a Bíblia, é aquilo que Ele fala. E isso deve ser sempre a prioridade, seja dentro de qualquer força militar, seja em qualquer profissão, seja em qualquer situação. Cristo é o foco. Depois dele vem a sua vida pessoal, vem o seu crescimento profissional. Mas antes é Jesus. Amém. Amém. Pode orar, amado. Vamos orar. Deus querido, santo e eterno Deus, eu te agradeço, Pai, pela esta oportunidade de falar que Tu és grande e maravilhoso. Pai, eu lembro muito bem numa revelação que Tu deste, lá em Maranguapium, que Tu deste, Senhor, a oportunidade, Senhor, de ver as Tuas maravilhas celestiais. E eu vi, Senhor, que naquele dia que Tu virá, Tu, Deus, nos deste a oportunidade, Senhor, de ver uma grande cama. E eu sei que hoje tem muitas pessoas, Senhor, que ainda dormem diante da palavra, diante do Teu Evangelho. Mas rogamos, Senhor, que Tu, Deus, possa neste momento nos ajudar a acordar estas pessoas, a acordar, Senhor, para as grandes maravilhas que Tu nos tem reservado. Rogamos, Senhor, que nos dirija para este caminho de luz, para que Tu, Deus, nos ajude a vencermos todas as batalhas, diante das lutas terrenas e diante das situações humanas, que Tu, Deus, seja nosso foco e nosso alvo. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui e pedimos que tomes a frente, nos dirigindo e nos ajudando pelo poder do Teu sangue que foi derramado por nós. Em nome de Jesus te oramos e agradecemos, Deus. Amém. Aleluia. Amém. Muito bem, o programa de hoje chega ao fim. Muito obrigado ao irmão Jorge Alberto, em nome de Jesus, pela sua vinda. E a você de casa, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelas suas orações. Fiquem na presença do Senhor, pois o melhor de tudo é que Ele está conosco. A paz do Senhor.